Sabe aquela coisa que a gente comenta assim que fulano tá vendo coisas? Ver coisas ou ouvir coisas é alucinação. Antes de mais nada, lembra de se inscrever aqui no canal, de acionar o alerta, a notificação, para saber quando tem vídeo novo no ar. Esse tema da alucinação ele é interessante e apareceu para mim numa consulta. Não que a alucinação tenha aparecido para mim numa consulta, no meio da consulta comecei a ouvir vozes, não era isso. Mas uma pessoa me perguntou que ela estava ouvindo umas vozes assim de noite, ela estava tendo uns sustos, parece que falavam com ela e não tinha ninguém por perto e etc. Então, doutor, o que é isso? Isso é alucinação. E a gente usa, né, esse termo assim, fulano está ouvindo vozes, ele está vendo coisas. Quando a gente diz isso, a gente está descrevendo o que é uma alucinação. Tecnicamente, alucinação é quando nós temos uma percepção sem que o estímulo exista ali de verdade. É mais ou menos fácil de entender, né? Então, você ouve um barulho que não foi feito. Você ouve uma voz e não tem ninguém falando. Você vê uma imagem que não está lá de verdade. Você sente um cheiro sem que o cheiro exista. Então, tem a percepção sem que exista no mundo real aquele estímulo. Isso pode acontecer em diversas patologias, em diversos problemas. Pode acontecer, por exemplo, nas psicoses. Os transtornos psicóticos, seja a esquizofrenia com sintomas psicóticos, o transtorno bipolar com sintomas psicóticos, a pessoa pode perder o contato com a realidade e começar a ter alucinações. Então realmente ouve vozes, vozes ameaçadoras, pode ver coisas e etc. As alucinações acontecem também muitas vezes em intoxicações. A pessoa usa alguma substância aí de forma exagerada, começa a ver coisas, começa a ter esse tipo de problema. É comum também a alucinação com insetos na síndrome de abstinência alcoólica. Sabe a pessoa que bebe, para de beber, tem a síndrome de abstinência? Então ela começa a tremer, ela começa a ver barata, começa a ver formiga. Às vezes ela até sabe que não existe aquilo, mas ela fala, doutor, eu tô vendo, eu sei que não tem, mas eu tô vendo aqui esses bichos. A alucinação olfativa é comum na epilepsia. Então às vezes a pessoa começa a sentir um cheiro ruim, ela fala assim, pronto, já vou ter crise. Já é o que a gente chama de uma aura, já é uma crise, é um tipo de crise também. E existem também as alucinações por privação. Olha só, a pessoa perde a visão e o cérebro começa a ficar meio desorientado, né? Ele está acostumado a ter aquele input visual e ele de repente não tem mais. E aí a pessoa começa a ter alucinações visuais depois que ela perde a visão, de uma síndrome de Charles Bonnet, né? Isso pode acontecer também com qualquer privação de sentidos. Pessoas que ficam em salas de isolamento acústico, por exemplo, que não tem barulho nenhum, de repente parece que ouve uma voz, que ouve alguma coisa, é alucinação por privação. O cérebro ele não lida bem com essa ausência total de inputs. Antes que você comece a se diagnosticar, falar, então peraí, será que eu tenho uma psicose? Será que eu estou usando alguma substância? Será que eu tenho essa síndrome aí? Deixa eu explicar que era o caso da minha paciente, que pode ser o seu, as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. O que significa esse nome, né? Hipnos vem de sono. São as alucinações que acontecem na transição entre o dormir e o acordar. Tem um filme antigo chamado Hook, com o Robin Williams, que conta a história ali do Peter Pan, mas do ponto de vista do Capitão Gancho, que ele virou um executivo, uma coisa assim. E a Sininho, feita pela Julia Roberts, tem um momento que ela fala assim, sabe onde moram as fadas? As fadas moram entre o dormir e o acordar, entre o momento que a gente está desperto e o momento que a gente está dormindo. Eu achei interessante essa descrição porque é justamente nessa fase que acontecem as alucinações hipnagógicas, quando a pessoa está pegando no sono, ou hipnopômpicas, quando a pessoa está acordando. Já aconteceu com você? Você está pegando no sono assim, está meio tranquilo, de repente parece que ouve alguma coisa, ou sente um toque na pele, ou vê alguma imagem, etc., que não está lá, né? Então, se você sentiu alguma coisa que não está lá, é o quê? Uma alucinação. Mas isso acontece em até 37% das pessoas no dormir e 12,5% das pessoas no acordar, segundo uma pesquisa feita no Reino Unido. Sim, pode ser um sintoma de um problema? Pode. As alucinações desse tipo, elas acontecem, por exemplo, na narcolepsia. A pessoa que tem aquele transtorno do sono que de repente está conversando, bum, cai de sono, cai dormindo onde quer que esteja, né? Um sono muito excessivo que invade no meio da vigília. Então é mais comum
acontecer em pessoas com narcolepsia, pessoas que têm insônia e pessoas que têm sono excessivo diurno, mesmo que não seja na narcolepsia. Mas também acontece com pessoas que não têm problema nenhum. Então, se você já experimentou essas alucinações, só presta atenção se você não está dormindo de menos, se você não está com sonolência excessiva, e se não for o caso, tá tudo bem. É só você ficar tranquilo, sabendo que isso é uma coisa normal, que acontece de vez em quando com qualquer um. Tá pegando no sono, ouve uma voz, eu já vi o meu nome, tava pegando no sono assim, ô Daniel, hã? Você leva um susto, mas é normal, é o cérebro transitando aí do acordado para o dormindo ou do dormindo para o acordado. Pode ficar tranquilo, tá? Então eu falei para minha paciente, tô falando para você, aconteceu. Pode se tranquilizar, não precisa se preocupar. Se você tivesse um problema, teria outros sintomas acontecendo e não só essa alucinação exclusiva da transição do sono para a vigília. Divulga então essa informação, manda para as pessoas não terem medo ou até ficarem atentas se não tem um problema, se isso não pode ser sinal de algum outro problema. A gente tem aqui também no canal dicas sobre como dormir melhor, dicas para o sono, então vale a pena dar uma pesquisada aí, se você está com uma questão no sono, dá uma pesquisada aqui no canal que tem mais coisa legal para ajudar você a ter uma boa noite de sono, mesmo que tenha uma alucinaçãozinha.